que o nosso coração esteja rendido à Tua palavra, à Tua verdade, e que possamos experimentar de Ti cada dia mais, entendendo que é a Tua presença que nos mantém firmes e de pé em nossos dias de guerra, em nossos dias de luta, em nossos dias de desafios. É a Tua presença. Ela nos sustenta, ela nos livra, ela nos fortalece, e que a Tua presença possa ministrar o nosso coração a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Quero dar as boas-vindas tanto aos nossos amigos da internet que estão nos acompanhando pela nossa página da escola, quanto a você que está aqui para pegar a bênção aqui na presença, né? Você sabe que tem um mistério diferente no pessoalmente, né? Que é diferente de você assistir um vídeo, de você assistir uma live. Quando a gente está pessoalmente, tem uma unção que nos toca de maneira diferente quando a gente está pessoalmente. Então, os que estão em casa vão receber também, mas eu sempre digo que é como você assistir chuva e você entrar na chuva, né? É diferente, tem duas maneiras de ser tocados. A gente fez uma lista de presença e nós falamos que as 10 primeiras pessoas que colocassem o nome na lista iriam ganhar um presente. Estou com a lista aqui, deixa eu achar aqui no grupo, né? A lista. E fazer a chamada, né, para ver quem é que ganhou o presente. Vamos lá. A gente fez a lista lá e teve... Então, Tailane, tá aí? Tailane, ganhou o presente. Renata Carvalho, tá aí? Ganhou o presente também. Mislene Cerqueira, tá aí? Também ganhou o presente. Mábia não chegou ainda, mas... Simone Cordeiro. Simone está aqui. Simone. Simone está ligada. Disse que não, estou aí. Ganhou o presente também. O presente que a gente vai dar é o PDF da matéria, né? Se já tiver comprado, a gente dá outra coisa. Mábia, que disse que vem, né? Vou esperar. Malu Pereira tá aí? Malu? Não tá. Rosana Nascimento tá aí? Também não. Faltou foi gente. Thales Santana? Não vai vir. Perdeu a bênção. Joyce Tainara. Yara Santana é mãe de Thales, né? Maria Paula Santos. Já passou de 10. Termina em Yara. Vai eu descendo aqui. Então a gente vai dar início ao nosso ruminando. Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer aqui hoje, amém? A gente vai fazer uma revisão. Diminui só a ventilação aqui, que eu acho que está no máximo. A gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente falou nas 3 aulas sobre esse assunto batalha espiritual. E você vai ter a oportunidade de fazer perguntas. A gente tem outro microfone aí, sem fio. A gente vai deixar preparado aí já para quando for a hora das perguntas. E a gente vai estar respondendo essas perguntas aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida das pessoas que estão acompanhando a escola. Quantos estão sendo abençoados por esse curso? Escola Céus Abertos é uma ideia que nós tivemos há mais de 10 anos atrás. O Senhor sinalizou que nós deveríamos estar ensinando a igreja em algumas áreas. E eu já estou no ministério há 26 anos. Nesses anos todos eu dediquei a minha vida ao ensino da palavra e nós implantamos a escola em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois aqui em Salvador, e nós tivemos aqui, tem algumas pessoas que foram alunos das nossas turmas presenciais. Nós formamos mais de 300 pessoas já na escola e a escola ficou durante 3 anos e meio em stand-by. A gente não estava funcionando mais ela porque nós abrimos o ministério Igreja de Cristo. Então nós tínhamos que nos dedicar
os primeiros anos, a consolidação do ministério. Então a gente deu uma segurada. E nós resolvemos voltar com a escola agora, esse ano. Primeiro na modalidade online. Eu fiz ano passado um intensivo pela internet, a gente chegou a ter 50 alunos. Não era de graça, eles pagavam R$50 por matéria. E a gente chegou a ter 50 alunos. Só que a gente não continuou com todas as matérias porque na época estava tomando muito tempo, e eu não tinha como suprir aquela necessidade, aquela demanda. Então a gente interrompeu a escola e a gente resolveu trazer nessa modalidade free, grátis. Mas as aulas que a gente dá nessa modalidade grátis, quem já fez a escola presencial sabe que não é o conteúdo total do que a escola é. Por quê? Primeiro porque a gente está reduzindo o tempo, cada aula tem em média 1h30. E para você ter ideia, a matéria de batalha espiritual são 5 aulas. De 1h30, se você fizer as contas aí, a gente só teve 2 horas e 45 minutos de aula. Então faltou pelo menos umas 3 horas e meia de aula. E nós estamos preparando um conteúdo integral, onde eu vou estar gravando já, agora a partir do início de fevereiro. E esse conteúdo integral ele vai ser disponibilizado na Hotmart para ser vendido. Então se você tiver interesse de pegar o conteúdo integral, ele vai custar baratinho. Vai ser todas as aulas por R$50. Mas é um conteúdo muito mais profundo, com testemunhos, detalhe por detalhe. Alguém aqui comprou o PDF da matéria? Alguém que já pegou? Se você for ver, são 93 slides. A gente não falou nem 30. Hã? Chegou aí, hã? Quase perde a benção, hein, Thales? Chegou Thales e Yara. Então, a gente não falou tudo, porque não dá para falar tudo da maneira que a gente está fazendo. Mas a escola ela tem 20 matérias que são extraordinárias essas matérias. Eu quero só fazer uma revisão aqui falando das matérias para você entender quão profundo é o que a gente vai estudar esse ano. São 20 matérias que nós vamos estudar. Algumas matérias foram acrescentadas esse ano. A gente vai abrir agora na próxima live, né, da aula, vai ser intercessão profética. A gente vai abrir. A gente vai explicar o que é intercessão profética. Uma pessoa me perguntou isso no grupo, não sei quem foi. O que, pastor, o que é intercessão profética e não intercessão apenas? A gente vai explicar qual é a diferença da intercessão profética. Esse termo surgiu mais forte na década de 90, né, no final de 90, 98, 99, se falava muito da palavra profética, adoração profética, intercessão profética. E aí você vai entender por que esse termo. Então nós vamos abrir essa matéria, e nessa matéria, para você ter ideia, nós temos 3 módulos, que é o nível 1, nível 2, nível 3. A gente nessa modalidade grátis só vai dar o nível 1 e só vai dar 3 aulas do nível 1. Então, pensa aí que vai ser bem reduzido. Mas a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo na íntegra, depois na Hotmart. E o material que nós estamos vendendo é os 3 níveis, são 3 apostilas, que a gente fez um pacote promocional nessas apostilas. A terceira matéria que a gente vai falar é a adoração. A gente vai falar um pouquinho sobre adoração. Nessa matéria adoração a gente vai falar um pouquinho sobre o que é adoração à luz da Bíblia, tabernáculo de Davi, tabernáculo de Moisés, a história da música e como a música entrou na igreja, né? A gente tem muita coisa ainda que precisa aprender sobre esse assunto da música. A terceira matéria, né, nessa ordem que eu estou falando, a quarta matéria vai ser vida no Espírito. Essa é uma matéria muito profunda. Essa daqui é uma das matérias mais importantes da escola, porque ela abre a sua mente para muita coisa que você vive. Paternidade, que é uma matéria que a gente vai tratar sobre vendo Deus como Pai, a paternidade em 3 expressões, né, ministerial, espiritual e biológica. Vamos falar um pouquinho sobre o espírito de orfandade, sobre o espírito de adoção. Vamos ter uma matéria de libertação, onde a gente vai falar, e a gente vai falar um pouquinho sobre princípios de libertação, como identificar quem precisa de libertação, como dar uma pinceladinha de como ministrar a libertação. Cura interior, que é outra matéria. História da igreja. Missões, a gente vai falar um pouquinho. Fortalezas mentais, que é um seminário que a gente tem. Dons e ministérios, a gente vai trazer uma clareza sobre todos eles. Os benefícios da nova aliança, o que mudou depois da cruz, essa é uma das matérias também mais extraordinárias. Muitos filhos de Deus estão vivendo na nova aliança debaixo de julgos da antiga. E eles não sabem identificar o que tem
que viver no Novo Testamento que está lá no Antigo e o que não é mais para viver. Então a gente vai falar sobre muita coisa que mudou depois da cruz. Guerra espiritual e batalha espiritual, que foi essa que a gente está fazendo, ruminando hoje. Discipulado, reino de Deus e a igreja, que também é uma matéria muito boa. Prosperidade bíblica, onde a gente trata sobre fundamentos da prosperidade de acordo com a palavra. Heranças da nova aliança, onde a gente fala sobre nossa identidade, nossa autoridade, nossos direitos como filhos. Aconselhamento, onde a gente ensina você como aconselhar, como cuidar de pessoas nessa área. Essa matéria, agora que eu vou falar, é uma das matérias mais polêmicas da escola, que é culto, cultura e tradição. Essa matéria aqui sempre mexe com todo mundo. O pessoal fica meio... Porque nessa matéria a gente fala sobre o paganismo dentro da igreja. O que é que tem na igreja que não está na Bíblia e que o povo de Deus acha que deve fazer. Datas e festas pagãs que a igreja comemora como se fossem sagradas. O que está na igreja que não é bíblico. E a gente faz como se fosse. Doutrina dos apóstolos, a gente vai tratar sobre os fundamentos apostólicos. Restauração sexual foi uma matéria que não tinha. E a gente incluiu nesse pacote. Quando vocês fizeram, não tinha restauração sexual. E nós, então, temos um seminário que nós vamos realizar em março, lá em São Cristóvão, na MISFAV, em São Cristóvão. Nós vamos estar fazendo o seminário Sexualidade Restaurada por Deus. Esse seminário ele é extraordinário. E lá nós vamos estar fazendo, não somente com palestras, mas falando um pouquinho sobre algumas questões como a igreja e os homossexuais, como recebê-los, como cuidar deles. A igreja não está preparada, posso te afirmar com todas as palavras. Eu trabalho com restauração sexual e com homossexuais há mais de 15 anos. Nós estamos montando agora um programa que é para pessoas que precisam de ajuda na área da pornografia, mas também querem trabalhar na área de sexualidade. A gente vai ter um workshop que vai ser transmitido pela internet dia 10. Se você quiser interesse em participar, a gente vai estar enviando lá nos grupos o link para você participar. E nós vamos estar lançando um pacote de treinamento. Esse pacote de treinamento ele tem 3 etapas. A primeira etapa a gente vai estar lançando agora, no dia 10 de fevereiro. E nesse nós vamos trabalhar só com vitórias sobre a pornografia. Como ensinar as pessoas a se libertar desse vício, a cuidar de pessoas com problemas nessa área. O segundo nós vamos trabalhar somente como ensinar as pessoas a trabalhar com pessoas com problemas na área da homossexualidade. E o terceiro, ele vai ser um mais voltado para pastores e líderes de treinamento para igrejas para trabalhar nessa área. E nós vamos ter um evento que nós vamos realizar aqui em Salvador, provavelmente em abril, que vai se chamar Grito de Liberdade. Esse evento, Grito de Liberdade, vai ser para pessoas que querem trabalhar com pessoas que têm problemas na área de sexualidade e para pessoas que venceram também nessa área. Então tem muita coisa boa para a gente esse ano e você que já está nos nossos grupos vai sempre se manter informado. Amém? Mas vamos falar um pouquinho sobre a nossa matéria. Ruminando dessa noite, tem a proposta de falar sobre a matéria batalha espiritual. Você sabe que esse é um assunto ainda muito mal compreendido dentro da igreja, né? Batalha espiritual. O que é que a gente entende de batalha espiritual? Eu costumo dizer que tem alguns assuntos que, como discípulos de Jesus, nós temos que conhecer. Paulo diz que nós temos que saber. Então Paulo usa muito a palavra sabemos. Muitas vezes Paulo você vai encontrar. Se você pegar e for ler as epístolas de Paulo, em todos os lugares que tem a palavra saber e sabemos, você vai ver que são inúmeras vezes. Inúmeras vezes Paulo diz sabemos, 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 sabemos. Então eu costumo dizer que tem alguns assuntos que os discípulos de Jesus precisam saber. Não é só conhecer, não. Qual é a diferença de saber e conhecer? A diferença é simples. Se eu perguntar para você, você conhece o que é laranja? Todo mundo aqui conhece. Mas quando você vai na feira, o cara está vendendo a laranja, você pergunta para ele assim, é doce? Ele responde o quê? Docinho, igual mel. Né? Para vender para você. Mas você pode garantir que é doce? Não. Para você garantir que é doce, você vai ter que abrir e experimentar. Então, na boca de Paulo, a palavra saber não está ligado a conhecer apenas. Está ligado a experimentar. Então, não é só saber na mente. Você sabia que a maioria das pessoas que estão afastadas da igreja, elas sabem muito aqui na mente? Muito. Mas saber e experimentar são duas coisas diferentes. Então, tem alguns assuntos da Bíblia que a gente tem que não somente saber, mas a gente tem que experimentar.
E a história da batalha espiritual na igreja, né? A gente fala um pouquinho aqui nos slides primeiros, né? Uma realidade que antecede a criação do mundo. A história da batalha espiritual da igreja, ela foi progressiva. Eu sou de uma época da igreja em que batalha espiritual tinha a ver apenas com expulsar demônio. Botava a mão na cabeça das pessoas, chamava o demônio para manifestar, ele manifestava, você fazia aquela entrevista toda e depois expulsava. Isso era batalha espiritual, até aí era o que todo mundo fazia. Era o que todo mundo realizava. Todo mundo acreditava que esse era o máximo da batalha espiritual. Então, os grandes evangelistas se destacaram por meio desse tipo de ação. Eu não estou dizendo que está errado, mas se limitava somente a isso. O entendimento começou a mudar sobre batalha espiritual na década de 80. Na década de 80, surgiu um homem, e Deus sempre começa com uma pessoa, amém? Surgiu um homem, e o nome desse homem era Kjell Schubert. Ele era um sueco, já está no Senhor. E Kjell Schubert era um missionário, um homem que trabalhava com missões. E ele foi enviado a um campo missionário que vários outros missionários já tinham ido e não tinham tido sucesso. Ou seja, todo trabalho missionário naquele lugar não prosperava. Kjell Schubert foi para lá com sua família, sua esposa, suas 2 filhas. E logo quando ele chegou, a primeira filha dele ficou doente. E ela contraiu malária e morreu, 15 dias depois. Ele ficou muito abatido. Imagine você, ele foi fazer um trabalho missionário e perde a filha, com 15 dias. A opção era o quê? Voltar para casa. Pensou em voltar, arrumou as malas, mas foi orar e aí Jesus disse: eu que mandei você para cá. Entrou numa guerra com Jesus, se mandou porque deixou minha filha morrer, aquela coisa toda. Passou uns 20 dias que ele tinha enterrado a primeira filha, a outra filha também contraiu malária. Quando você já está debaixo de um efeito traumático, exercer fé é muito desafiador. Mas aí o Kjell foi para o joelho. Ele era um pastor batista que não acreditava em milagres, porque ele era tradicional. Não acreditava nessas ações demoníacas desse nível. Mas o amor de pai contrariou a crença. E ele então dobrou seus joelhos aproximadamente às 8 horas da noite, do lado da filha que já estava morrendo, e começou a orar fervorosamente, pedindo: Senhor, não deixa minha filha morrer. Em lágrimas, depois de 4 horas de oração, já era meia-noite e pouco, ele sente uma presença maligna entrar na cabana onde ele estava. Se arrepia todo. Imagine você, uma pessoa que não crê nisso, ter uma experiência dessa. Quando você já crê, é uma coisa. Quando você não crê, é outra coisa. Sente uma presença maligna e quando ele abre os olhos, ele tem uma visão pela primeira vez. Nunca tinha tido visão nenhuma. Mas é uma visão real. O ser está na frente dele, materializado. E é um espírito que governa aquela tribo há anos. E diz para ele: matei sua filha, vou matar sua outra filha, depois vou matar sua esposa e por último vou matar você. Como é que faz guerra espiritual agora? Você não sabe nem o que é guerra espiritual. Como é que faz agora? O que é que faz para enfrentar uma potestade dessa, né? Hoje foi uma pergunta que me fizeram, né? Como enfrentar uma potestade? E eu sempre digo que Deus não está interessado no quanto você está preparado. Deus está interessado na confiança que você tem nele. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam no que sabe. Mas se você confiar no Senhor, não precisa saber muito não, basta confiar. Kjell Schubert sabia pouco sobre guerra espiritual, mas ele tinha muita fé em Deus. E aí ele lembrou de um versículo da Bíblia, Apocalipse 12, 10, que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não negaram as suas vidas até o fim. E ele então levantou a voz, esse homem batista tradicional, que não sabia o que era guerra espiritual, não sabia nada, levantou a voz e disse: o sangue de Jesus tem poder. E quando ele falou isso, ele percebeu que aquele espírito foi jogado para trás. Quando ele vinha novamente, ele dizia: o sangue de Jesus tem poder. Até que aquela guerra durou 2 horas e meia de oração. No outro dia, a filha dele estava curada. Ele saiu orando por todas as pessoas que estavam com a mesma enfermidade na tribo e todas elas foram curadas. E ele ganhou a tribo
inteira para Jesus. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada com a crença dele. Então ele passou dias em jejum, um homem que não acreditava em jejum, pedindo para Deus revelação do que havia acontecido ali. E Deus mandou ele ir às outras tribos, onde existia os mesmos problemas de resistência ao evangelho. Ele foi, e ele chegava na tribo, fazia um processo de jejum, entrava em guerra. Semana depois ia lá, pregava e toda a tribo se rendia. E resultado, ele ganhou em 6 meses mais de 100 mil pessoas para Jesus. Então ele percebeu que tinha alguma coisa ali que ele precisava ensinar para as pessoas. Então esse homem começou a viajar o mundo. Ele esteve no Brasil pela primeira vez em 1990, 91. As pessoas que estavam lá para participar da conferência são pessoas que a gente hoje conhece como pessoas que são líderes na nação nessa área de batalha espiritual. Estava lá a doutora Neuza Tioca, que ainda fazia CEPAL. Estava lá Valnice Milhomes, estava lá o apóstolo Francisco Nicolau, que foi meu professor na área de batalha espiritual. E eles, quando ouviram esse homem pela primeira vez falar de espírito territorial, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. A gente sabia de demônio, agora espírito territorial, o que é espírito territorial? Esse homem veio com a conversa de que tem demônios que não dominam pessoas. Tem demônios que dominam regiões. Só que, como tudo novo tem muito erro, teve muitos erros, teve muitos excessos. As pessoas começaram a segui-lo e teve muita gente que extrapolou nas revelações, nas experiências. Normal, do humano mesmo, né? Toda revelação divina tem que passar pelo humano, então a gente tem que saber distinguir os excessos. Mas ele era um homem sincero. Chachuba era um homem de Deus e ele caminhou nisso. Então esse homem trouxe um novo entendimento sobre batalha. Um dos seus discípulos mais conhecidos se chama Carlos Peter Wagner, que também já está no Senhor. Escreveu vários livros poderosos como Igrejas que Oram, Destronando Principados e Potestades, são livros extraordinários. E o Peter Wagner se tornou, vamos dizer, o cara que saiu ensinando sobre o movimento de batalha espiritual, era considerado o Papa, a expressão daqueles que criticam o movimento de batalha espiritual, o Papa da batalha espiritual. E a gente entende que tudo tem excesso. E a gente precisa ter o equilíbrio da palavra para que a gente não se perca no mover. Uma das coisas que eu sempre digo, você não pode colocar suas experiências pessoais à frente da palavra. Eu já tive várias experiências pessoais em batalha espiritual. Várias. Algumas eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa. E algumas eu contei em momentos que Deus mandou eu contar. Porque é importante nós entendermos que existem níveis de batalha. A gente vai falar um pouquinho nessa primeira parte disso. Desses níveis de batalha que existem. E aí hoje nós entendemos que existem 3 níveis. Existe o nível solo, que é quando você ora pela sua vida, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Esse é o nível solo. Eu sempre digo que é nesse nível que Deus mais nos prepara. Às vezes a gente acha que o problema na nossa casa é um problema, e não é. Pode ser o seu treinamento que está acontecendo, né? Às vezes o problema no casamento é o treinamento para trabalhar com casais. Às vezes o problema ali naquela questão familiar é o treinamento para trabalhar com libertação, não tem jeito. Então Deus não nos treina com seminários. A escola ela traz informação, mas é a experiência diária que vai fazer com que você seja treinado por Deus. Isso é fato, está claro isso. Então, nessa experiência do nível solo, que quando nós começamos a entender que existe uma guerra, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de batalha espiritual. Não é uma questão de gosto. No dia que você recebeu Jesus, você ganhou 3 inimigos que vão durar até o dia que você morrer ou Jesus voltar para te buscar. Quem são esses 3 inimigos? Satanás é um deles. A carne é o inimigo mais perigoso. E o mundo. Esses 3 adversários, eles estão coligados. Né? Satanás precisa da sua carne para te tocar. Se a sua carne não favorecer o pecado, o diabo não pode tocar em você. E o mundo é uma das estratégias que Satanás usa para fazer com que essa carne sinta desejos. Quando a gente fala de mundo, a gente só pensa em festas, né? A gente só pensa em balada. Não, o que é o mundo? O mundo é o sistema onde Satanás governa. Tudo aquilo que não é de Deus é um sistema do mundo. E Jesus deixou bem claro a nossa relação com o mundo. A gente vai estar no mundo, mas não vai participar dele ativamente. E isso é muito interessante. Então, na batalha nível solo é onde a gente aprende a descobrir as nossas armas, onde a gente tem as nossas primeiras vitórias e primeiras derrotas. As pessoas às vezes me perguntam nos seminários, pastor, nesses anos de batalha espiritual, como é que é? Eu disse, olha, já apanhei muito também.
Já bati demais. Eu bati mais que apanhei, mas já apanhei muito. Já tomei umas pancadas terríveis. Na maioria das vezes aconteceu por imprudência, desobediência a Deus mesmo. Às vezes muita fé para querer fazer tudo, abraçar tudo sem Deus mandar. Então tive vários tipos de derrotas. Mas eu procurei aprender sempre com aquilo que aconteceu de ruim, as derrotas que eu tive. Então, nesse nível solo é quando você vive as lutas diárias. Quando você ora pelo seu casamento, pela sua família, pela sua vida. Geralmente é aí que Deus começa a te treinar. E existe a guerra no segundo nível, que é o nível institucional. Como é que funciona no nível institucional? É quando geralmente Deus começa a levantar você para orar por um grupo, pela igreja que você congrega. E aí acontecem algumas coisas muito importantes. Quando a gente começa a orar pela igreja, geralmente é assim. A primeira coisa que acontece é que Deus começa a mostrar para a gente o que está errado dentro da igreja. E muitas pessoas se perdem no chamado nessa hora. Porque quando Deus mostra o que está errado na igreja, não é para a gente sair falando, não é para a gente bater de frente com a liderança, é para nós mudarmos por meio da intercessão e da oração. Mas acontece muito. E nesse nível institucional, né, onde a gente ora não somente pela igreja, às vezes Deus coloca você para orar pela sua rua. Às vezes Deus coloca você para orar por um grupo lá na faculdade. À medida que os níveis vão aumentando, a gente tem que tomar novas decisões para nos proteger. A primeira delas, guerrear no nível solo é muito bom. Porque mesmo que você está ali no nível onde existe espíritos malignos que não são tão fortes. Mas quando você parte para o nível institucional, a primeira coisa que você precisa entender, você não pode fazer essa guerra sozinho, você precisa de parceiros. Pessoas que vão guerrear junto com você. Não só de parceiros, você precisa de proteção espiritual. Você tem que estar debaixo de alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Eu comecei nessa pegada que eu estou falando para vocês, orando por minha família, depois orando por igrejas. Eu nunca imaginei que eu ia se tornar uma pessoa que ia treinar a igreja. Nunca foi meu plano. Mas eu me lembro que nós começamos quando Deus me levou para São Paulo, para um bairro, que era o bairro mais violento da Zona Leste. Eu conto esse testemunho na íntegra no pacote que a gente tem da aula completa. Conto detalhes, né, dessa guerra. E foi o meu seminário prático de batalha espiritual e de guerra, foi lá em São Paulo, lá na Zona Leste de São Paulo, no bairro mais violento da Zona Leste. Deus me levou para lá. E quando eu cheguei lá, o Senhor me perguntou: você acredita que eu posso mudar a história desse bairro? E eu disse: tu sabes, né? Respondi igual a Ezequiel, né? Tu crês que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel não disse nem sim nem não. Ezequiel disse: tu sabes. Então eu respondi para Deus, né? Já tinha lido Ezequiel, já estava esperto, né, na resposta. Se tu sabes, Senhor, ele disse: ok. Você está disposto? Foi a segunda pergunta de Deus. Eu disse: estou. Então Deus me deu o primeiro texto, que foi 2 Crônicas 20, que fala da batalha de Josafá contra aqueles exércitos que vieram contra ele. E tem uma oração ali que é muito interessante, porque Josafá ora a Deus e diz assim: as nossas forças são pequenas, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse é um segredo, uma revelação sobre guerra. Não importa a sua força. Ah, tá vindo contra mim aí o capiroto rei. Não importa quem está vindo contra você. Importa onde os seus olhos estão. A oração de Josafá é uma chave de revelação. Ele diz: as nossas forças são pequenas, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o segredo. Quando você entende isso na batalha espiritual, você descobre que você não vai valorizar muito o demônio. Eu já participei de treinamentos de batalha espiritual, que eu vou ser sincero para vocês, me dava vontade de ir embora. Porque se falava tanto no diabo, e o diabo que eles falavam era tão poderoso, que eu dizia: não tem jeito para nós não, estamos perdidos. Estamos na roça sem direito a cachorro. Porque
Um cão desse aí ninguém vence, não. Eles botavam tanta ênfase no diabo. Tanta ênfase. Quero ler esse texto para vocês, tá? Por favor, você pode abrir 2 Crônicas 2:12. Abre aí, 2 Crônicas 2:12. Segunda Crônicas 2:12. Quem encontrou diz amém. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós, esse é o segredo, tá? Para vencer qualquer bicho ruim. Não importa se é principado, se é potestade, não importa o que é. 2:12, 2 Crônicas 2:12. Hã? Ô, gente, perdão, 20:12. Falei 2, né? É 20, versículo 12. Perdão, I'm sorry. Agora sim, acharam? Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Já entrei em guerras espirituais que eu achei que ia morrer. Nesse bairro que nós fomos, foi uma delas. Tive pistola na cara várias vezes, fuzil, Rose grávida. Mas estava orando para Deus transformar aquele bairro. Foram me matar dentro da igreja 2 vezes. Primeiro dia quando eu cheguei, primeiro culto de domingo, eu fui ameaçado de morte pelos líderes do tráfico, porque eles fizeram um toque de recolher e mandaram avisar, todas as igrejas têm que fechar. E aí o garoto entrou lá na igreja e disse, olha, seu novo pastor daqui, irmão? Eu falei, sou eu. Aí, mano, vai ter que fechar a igreja hoje, tem toque de recolher. Eu disse, não vou fechar não. Eu disse, como é que é? Eu disse, não vou fechar. Ele não levou a sério, e aí a única igreja que abriu foi a que eu era pastor. E no momento do culto, quando eu estava no meio do culto, entrou lá uns 15 homens armados, até os dentes. Fizeram questão de sentar no banco, era banco, né? No banco da frente para me intimidar, botaram as armas no colo, ficaram me olhando, eu continuei pregando de boa. Terminou, esperaram o culto terminar. Terminou o culto, o cara que mandou o garoto lá falar comigo falou, quero trocar uma ideia com você, mano. Eu falei, pode falar. O moleque veio aqui falar para você fechar a igreja e você disse que não ia fechar e abriu mesmo, né? Você é teimoso, hein? Eu disse, eu não posso fechar a igreja não, porque se eu fechar a igreja você morre. Eu morro, você está vivo porque eu estou orando por você, rapaz. Ele se desarmou na hora e ali eles perceberam que eu era mais maluco do que os demais pastores. Mas a minha autoridade naquela hora espiritual fez ele temer. Quando eu valorizei a vida dele, e aí ele, irmão pastor, deixa eu explicar, na humilde assim, porque quando acontece as trocas de tiro, se morrer um inocente, a polícia vem pra cá, mano. E aí quando a polícia entra, falei, irmão, fique tranquilo que a igreja é blindada. Ele olhou pra igreja assim, era a igrejinha pequena, né? Blindada? Disse, tem anjos aqui por todo ali, mano, você é mais maluco do que eu pensava. Mas resultado, teve primeiro domingo no bairro, arma na cara, a gente enfrentou várias situações de morte ali, mas 7 anos depois, olha quanto tempo, 7 anos depois, orando, guerreando, que 5 anos foi o tempo que eu levei para fazer amizade com todos os pastores do bairro. Como eu fiz isso? Eu servia a todos eles. Eu comecei no ministério com 17 anos de idade, então eu costumo dizer que eu sou o pastor bombril, 1001 utilidades. Eu toco, canto, lavo banheiro, prego, ensino, bato de porta em porta, o que for preciso fazer na obra eu faço. Não tem esse negócio, não, eu só faço isso. Não, irmão, a obra de Deus a gente faz o que tem que fazer. Amém? Então eu ia para os pastores e dizia para eles, qual a sua necessidade aqui na igreja? Não tem um ministro de louvor, eu dizia, eu vou vir tocar para você. Fiz amizade com eles. 5 anos depois, quando eu montei a equipe de guerra para lutar pelo bairro, todos eles eram meus amigos.
E eles cederam os intercessores deles, eu não podia fazer isso sozinho. Um segredo sobre guerra, agora a nível hard, né? Aqui em cima. Tomar uma cidade, tomar um bairro. Nenhum pastor tem condição de fazer isso sozinho. Não é uma guerra de um pastor, é uma guerra da igreja. Então eu não podia ir para lá tentar fazer sozinho, porque não ia dar certo, eu ia morrer tentando. Por isso Paulo sempre fala, nossa guerra, nossa guerra. Então eu tinha todos os pastores, fiz uma reunião com eles, café, conscientizei eles dos pecados que nós cometíamos como pastores. Um desses era a falta de unidade. E o outro é que nós estávamos num bairro que era uma invasão. Então ninguém tinha documento de nada ali. E por mais que a gente já estivesse ali há muito tempo, eu, por exemplo, não invadi. Cheguei e o lugar já era invadido. Mas era ilegal. Deus não altera princípios nem queima etapas. Conscientizei eles, né? Disse, olha, a gente está aqui legal. Mas a gente vai fazer o quê, pastor? Vai derrubar as igrejas? Não, nós vamos fazer o certo. Nós vamos nos arrepender por estar ilegal, primeiro. Passo arrependimento. E nós vamos pedir a Deus que nos dê esse lugar por herança. Se Ele nos der esse lugar por herança, nossas igrejas ficarão de pé. Se Ele não nos der, as nossas igrejas serão derrubadas. Vocês concordam? Os pastores todos disseram o quê? Aí foi, amém, concordamos. Então vamos assinar um documento. Só que eles acharam que era uma brincadeirinha, um ato profético qualquer. 2 meses depois, a prefeitura entrou com um projeto de reestruturação do bairro e derrubou 70% das igrejas. Alguns pastores receberam novos terrenos, alguns não receberam. Mas sabe o que aconteceu? O bairro mudou completamente. Saiu no Jornal Nacional. O índice de violência caiu para quase zero. A gente ficou 11 meses sem ter um homicídio num bairro que morria mais de 10 pessoas por mês. Passava sempre no Cidade Alerta, nos demais jornais de reportagens trágicas, né? Até o nome do bairro mudou. Tudo mudou. Lá foi meu seminário prático de intercessão. Lá nós tivemos experiências tremendas. Mas o segredo estava aqui, ó. Nossa força é pequena, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então não importa qual o nível de guerra que você está. Nível solo, instituição, nível estratégico. Se você entender que os seus olhos devem estar postos em Jesus, a vitória é sua. Pode demorar o tempo que for, a vitória é sua. Qual é o problema? Não confie na sua força. Confie apenas no Senhor. Amém? Esses 3 níveis de guerra, eles são presentes sempre. Nível solo, institucional, estratégico. E alguns esclarecimentos daquilo que a gente falou na primeira aula. A gente falou na primeira aula que essa guerra não é uma guerra de Deus. Deus não está em guerra com o diabo. Deixa eu te explicar por quê. Primeiro, não tem como ter uma guerra dessa. Deus, não existe uma dualidade. A gente adora, Deus fica forte. O pecado se multiplica, o diabo fica forte, aí Deus está de um lado, eles são meus, e o diabo do outro. Não, são meus, não existe, esquece isso. Pra você ter ideia, Deus não guerreou nem no céu. O livro de Apocalipse diz que quem expulsou Satanás do céu não foi Deus. Foram os anjos. Miguel liderou os anjos que expulsaram o caído, né? Que nem era Lúcifer mais. Jogou eles por terra. Então, quando eles vieram para a terra, você conhece a história, pararam nas regiões celestiais, depois vieram até o Éden, tentação, o homem caiu através do pecado, em Gênesis 3. E ali Deus declara de quem é a guerra no versículo 15. Deus diz assim, olha, haverá inimizade entre a sua semente e a semente da mulher, todos os dias. Você vai ferir a cabeça, ela vai ferir o calcanhar e tal. Então, se você for olhar na Bíblia, por que não pode haver uma guerra entre Deus e o diabo? Deixa eu te explicar. Primeiro, porque não tem como. Deus é todo poderoso. E quem é Satanás? Nada. Se Deus quisesse destruir, uma vez uma criança na escola dominical disse assim, pastor, por que Deus não acaba com essa briga? Perdoa logo o diabo, mata logo ele, porque aí a gente acaba com essa briga, né? E o mais absurdo que pareça, e isso não é assunto dessa aula, amém? Mas o diabo é necessário nos planos de Deus. Ainda é necessário.
Mas isso é assunto de outra aula. E Deus não o destruiu totalmente porque não quis, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai destruir o espírito do anticristo. Sabe como? Com o sopro da sua boca, irmão. Então não dá para guerrear. Mas existe uma guerra nossa, do homem. Primeiro, deixa eu explicar. Deus não perdeu nada com a queda do homem. Nada aqui em cima foi afetado. Tudo que foi perdido foi aqui. Ó. O homem perdeu a identidade, o homem perdeu o território, o homem perdeu o direito legal. Quando Satanás está tentando Jesus, ele diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim foram entregues. Quem entregou? O homem. E aí, preste atenção nisso aqui, né? Tem uma lição, tem um seminário que eu faço que fala sobre as vantagens que Satanás tem diante de nós, mesmo sendo derrotado. E as estratégias que ele usa para a gente não entender isso. Mas uma das estratégias de Satanás para tentar tirar você da rota do que Deus tem para você é querer te dar o que Deus tem para você fora do tempo de Deus. Por exemplo, você quer exercer ministério, mas não é o tempo. Então, Satanás pode trazer uma oportunidade. Porque você não tem estrutura para suportar a unção. E unção ou levanta ou mata. Se a unção cair sobre a pessoa fora do tempo, pode destruí-la. Porque a unção tem um peso de glória para um momento específico na vida da pessoa. A pessoa quer casar, mas não é o tempo de Deus, então... E isso aconteceu com Jesus. Aconteceu com Jesus. Satanás expressou: se você se prostrar e me adorar, sabe o que vai acontecer? Eu vou te dar todos os reinos da terra, porque a mim foram entregues. Só que o livro de Apocalipse vai dizer que quando tudo terminar, está escrito lá: e os reinos da terra serão do Senhor e do seu Cristo. Como é que o diabo está dizendo assim? Você não precisa passar todo esse sofrimento de morrer na cruz para ter os reinos da terra de volta. Eu lhe dou os reinos da terra. Só que Jesus não cai nessa, porque ele conhece. Ele é a própria palavra encarnada. Mas ali você vê que o inimigo está querendo... Aí lá na cruz, uma vez me perguntaram também: pastor, mas Jesus não destruiu o diabo da cruz? A Bíblia diz que Jesus tirou todo o poder que ele tinha. Então, para você entender como é que funciona o poder de Satanás hoje, como é que funciona? Eu já guerreei em regiões em que os demônios pareciam muito poderosos. Como é que eu fui entender isso? Quando eu fui estudar guerra espiritual. Porque é mais ou menos assim. Nós temos um projeto que nós fazemos durante o carnaval. Eu já faço esse projeto há mais de 10 anos, desde São Paulo. Aqui a gente faz em Salvador. Aqui em Salvador o projeto se chama Espiritual de Salvador. Então a gente entra em jejum 50 dias antes do projeto, faz caminhadas de oração, tudo. E a gente vai estar esse ano de novo lá no carnaval, na avenida principal de entrada, que é a Ademar de Barros. E nós levantamos 120 horas de adoração, intercessão e fazemos evangelismo lá no miolo, onde o povo está chegando. E uma vez uma pessoa me perguntou numa entrevista de televisão: você acredita mesmo que o carnaval pode acabar? Eu disse: acredito. Mas é uma festa que tal, blá, 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 tem todos isso, tanto. Começou a falar todos os favoráveis e desfavoráveis, né? Traz dinheiro para a cidade, aquela coisa toda. Não. Ele disse: olha, eu vejo o carnaval como uma grande árvore que foi levantada. E hoje ela tem um tronco muito largo. E todos os anos que a gente vem para cá, nós estamos dando um golpe de machado nessa árvore. Todos os anos. A gente vai continuar golpeando. Vai chegar uma hora que o vento do Espírito vai soprar. E o tronco dela vai estar tão frágil que ela vai ter que cair. Eu creio nisso. E a pessoa ficou assim, meio que sem resposta. Mas por quê? Deixa eu te explicar. Porque o carnaval nada mais é do que uma festa de adoração a Satanás. Não é só o carnaval, todas as festas que nós temos. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando Satanás recebe adoração, ele se fortalece. Quando nós adoramos a Deus, é o contrário. Quando nós adoramos a Deus, nós somos fortalecidos.
Quando nós começamos a adorar, o poder de Deus desce e nos fortalece. Eu não sei você, mas eu já tive experiência de estar adorando e sentir que eu estava crescendo. Alguém já teve essa sensação? De abrir os olhos assim e falar, Deus, ou voando. Quem já teve sim uma experiência? E você está adorando e você entrar num ambiente de glória tão grande que você sente que um poder está crescendo dentro de você. Porque quando você adora a Deus, você recebe. Quando os filhos das trevas adoram, é o contrário. O poder não desce. O poder sobe porque os representantes legais da terra estão liberando sobre ele autoridade. Por isso,